Desde que começaram esses protestos lá nos Estados Unidos, encadeados pelo assassinato do George Floyd, começaram a derrubar umas estátuas pelo mundo. Pessoal derrubando estátuas, jogando no rio, pichando, dizendo que é absurdo. E aí começou uma discussão sobre apagar o passado, isso desvia a atenção, falar dessas personalidades que foram imortalizadas com estátuas, por exemplo, pela cidade, desviar o assunto, ou a gente precisa revisitar isso para aprender quem estamos homenageando? Então comenta lá na hashtag Papo de Segunda no GNT. Rever o passado é fundamental para melhorar o futuro, ou falar de estátua agora, Flávia, é perda de tempo? Não, de jeito nenhum. Eu nunca vou achar perda de tempo esse processo. Me parece que isso tem a ver com o que o Nelson Mandela, né, chamava de verdade e reparação. Acho que tem um fio aí que nem foi totalmente esmiuçado. Tem a ver com não rever a história, tem a ver com contar a verdade da história, né? Muitas dessas figuras homenageadas, e eu até separei uma história para contar para vocês, que eu apurei com um professor lá da Universidade Universidade Estadual da Bahia, e ele me falava de um senhor chamado Joaquim de Pereira Marinho, também conhecido como Conde de Pereira Marinho, que é homenageado com uma estátua em frente ao Hospital Santa Isabel, lá em Salvador, é o Hospital da Santa Casa. E ele foi um provedor da Santa Casa, uma figura muito importante da sociedade baiana. Pois bem, há registros documentais, formais, não é de ouvir dizer, documentos de que ele fez 33 viagens de transporte de africanos a serem escravizados no Brasil entre os anos de 1839 e 1850. Virou um benemérito, um provedor da Santa Casa, fez fortuna e ganhou prestígio social no rastro desse patrocínio, né, a uma entidade de saúde, uma entidade sem fins lucrativos. Ora, com isso, houve uma maquiagem do passado escravocrata desse homem. E é sobre isso que a gente está falando. Contar a verdade por trás dessas homenagens, de pessoas que praticamente pagaram por uma reputação ilibada, mas que têm um passado que os condena muito. Acho que é a hora de abrir esse tabuleiro, esse livro das verdades históricas. E, Porchat, vou te dizer mais uma coisa. No ano passado, em agosto, no Benin, houve uma reunião do Comitê Científico Rota de Escravos, que trata justamente dessa memória do período tão doloroso da escravidão. Uma das recomendações desse grupo foi o seguinte: a gente precisa parar de pensar na memória da escravidão apenas sob a ótica dos escravizados. É preciso trazer à luz a memória de quem escravizou. E aí, muita gente no Brasil e mundo afora vai se surpreender com as origens que tem. Interessante isso. Ô, Emicida, mas daí não é vandalismo, não, Emicida? Pegar a estátua, derrubar, não tinha que entrar na justiça, pedir para modificar o nome. Aí vai lá e derruba aquela estátua bonita, imponente, o rapaz no cavalo. Isso não vira vandalismo, não? Pode isso, Emicida? Tá em posição legal? Mano, primeira coisa que eu tenho pra dizer, a estátua do Borba Gato é feia demais, mano. Tá ligado? Esse é meu primeiro protesto aqui, a estátua do Borba Gato é feia. Artisticamente Primeiro falando, parece que ela foi feita, né? Tem uma crise estética aí que já dura alguns séculos, então tem uma aparência de que foi um durepox mal modelado, sei lá, mano. Eu particularmente não tenho apreço por esses monumentos não, porque eu entendo eles como homenagem, entendeu? Homenagens que acabam por falar mais sobre quem levantou eles do que qualquer outra coisa. E acaba falando, inclusive, mais do que sobre eles em si.
No caso dessa estátua feia, que é o Borba Gato, ficou famosa na semana passada em São Paulo, inclusive montaram uma escolta em volta da estátua do Borba Gato, porque o povo pensou, meu Deus do céu, agora ele vai. E eu achei incrível que o Laurentino Gomes fez uma thread no Twitter contando a história do Borba Gato que eu desconhecia. Eu não fazia a menor ideia de quem era o Borba Gato. Eu só tinha 100% de certeza que ele tinha sido um arrombado. Tá ligado? E comprovou-se. Porra! O Laurentino explicou a história dele e ganhou outras camadas. Esse é um argumento definitivo. Que é o seguinte, ele matou um cara importante, ficou no Mocó lá em Minas, achou ouro nesse Mocó, tô fazendo aqui a versão resumida e menos intelectual que a do Laurentino, tá? Ele ficou ricão nesse Mocó aí que ele tava cheio de ouro, falou pro rei que tinha uma pá de ouro nesse Mocó, o rei não só perdoou o crime dele, como alçou ele a condição de herói, mano, tá ligado? Aí as pessoas vêm falar, não, mas é importante ter ele lá para ter uma reflexão. O que a gente vai refletir? O que a gente vai aprender quando a gente vê uma estátua daquela numa posição de imponência, de altividade? Entendeu? Que você pode tirar a vida de alguém desde que você tenha dinheiro e divida ele com outros canalhas que estão numa situação de poder, sacou? É esse tipo de reflexão que uma estátua como a do Borba Gato representa. E acho tristemente simbólico que uma estátua daquela esteja lá numa sociedade onde uma pessoa mata uma criança, paga 20 mil reais de fiança e volta pra rua, sacou? No meio dessa discussão toda, é vandalismo, pode, não pode, vai derrubar, vai colocar no museu, eu vi gente que foi invocar, tipo, não, mas tem o Museu de Hiroshima também, tem o Museu do Holocausto para defender a permanência de um tipo de monumento que é completamente diferente em intenção desses dois exemplos que eu acabei de citar. Lógico. Tanto Hiroshima quanto o Museu do Holocausto são realmente ambientes de reflexão e eles não exaltam quem soltou a bomba ou quem sequestrou, matou, torturou milhões de judeus. Muito pelo contrário. Eles são experiências sensoriais que fazem com que as pessoas reflitam, aprendam e nunca mais permitam que essas tragédias aconteçam. É completamente diferente em intenção da estátua de uma figura como o Borba aí, o Borba Gato, aquele Durepox torto, sacou, mano? Da forma que essas estátuas estão colocadas lá hoje, me parece, como tem um amigo meu, Renan Inquer, ele tem uma música que ele fala sobre isso, ele fala... seria bizarro se existisse uma rodovia em Israel chamada Adolf Hitler, mas da forma que isso está posto no Brasil é uma tragédia semelhante, sacou, mano? Seria aceitável essa coisa acontecer? Não. E se lá não é aceitável, por que aqui essa parada é aceitável? Total. A Eliana Alves Cruz... cadê? Vou botar aqui bonitinho. Tem que falar para essa câmera aqui enquanto aquela câmera vem chegando. Ah, ela já chegou direito. Olha ela. Ela é autora do livro O Crime no Cais do Valongo. Cadê? Aqui, fazer aqui bonitinho. Tá aqui, beleza. E ela falou sobre o fato dessa semana, né? Porque rolou uma confusão com o filme E o Vento Levou. Ele foi retirado do catálogo. Então vamos ver o que ela acha disso aí. A atriz Vivian Leigh, na fala final de O Vento Levou, ela diz assim: amanhã será um novo dia. Amanhã será um novo dia para quem? Para quem? Se a sociedade continua com práticas racistas, com valores preconizados por um filme que ridiculariza pessoas negras, que apresenta esses personagens de forma totalmente caricata, sem história, sem passado, sem presente, sem futuro. São lindas imagens e são fotografias maravilhosas, ok, que entrem então também para os museus, para a Cinemateca, que tem a sua devida contextualização. Isso não são ideias pré-concebidas, isso não é uma questão de uma opinião, não é? Isso não é uma questão de opinião. Não é possível que em 2020 a gente ainda tenha que olhar e conviver com obras como essa como referência para novos profissionais. Não é possível que a sociedade não se questione e realmente
tire de circulação determinadas coisas da forma como é apresentada, sem nenhuma contextualização, sem nenhuma referência a tudo aquilo que aquela obra representa? Eu acho que tem algum nível de consenso assim sobre obras de arte como livros ou filmes que são racistas ou, enfim, de alguma maneira ofendem a sensibilidade contemporânea. Aí eu sou a favor de que, por exemplo, no caso do Vento Levou, se fizesse uma edição do filme com a Eliane prefaciando. Antes de começar o filme, tem 10 minutos da Eliane contextualizando historicamente o filme, falando sobre a questão racial no filme, porque eu acho importante que essas grandes obras de arte, elas entraram na cultura e produziram muitos efeitos na cultura. Então, para se entender a história da cultura, você precisa ter acesso a essas obras. Então, eu acho que tirar de circulação não é a melhor medida. Esse debate foi feito aqui muito intensamente em torno da obra do Monteiro Lobato, né? Que tem traços racistas e tal. Eu acho que o que se chegou foi mais ou menos a esse resultado. Não de tirar de circulação, mas de passar a produzir obras críticas, ou seja, com prefácios contextualizando aquilo e pensando aquilo racialmente e tal. No caso de estátuas, para mim é diferente, porque a estatuária é um gênero não apenas rememorativo, mas comemorativo. E isso está inscrito, em geral, na sua própria forma. Não à toa, o bronze costuma ser o material mais usado na estatuária monumental, né? O bronze é um material que, como eu nesse momento aqui, aspira à imortalidade. Estou dizendo isso porque um gaiato publicou no Twitter que eu estou vestido de fardão da ABL. Eu amei. E parece mesmo. Na verdade, eu entrei no espírito bolsonarista, estou dizendo que eu não vou morrer jamais, entendeu? Assim como o general Pazuello quer. Mas eu acho que é por aí. Agora, por fim, Fábio, eu queria falar o que Freud vai dizer, né? Por Porque favor. você... Para completar o bingo do Você tem- Francisco aqui. Você perguntou para o Emicida sobre vandalismo, e eu acho que a diferença entre vandalismo e a derrubada de estátuas, tal como a gente tem visto recentemente, é que o vandalismo ele pode ser considerado uma espécie de explosão de violência sem um sentido político específico, né? Então você depreda patrimônio público ou privado sem que necessariamente você tenha uma mensagem clara relativamente à destruição daquele patrimônio, né? Enquanto que a derrubada de estátua é uma outra coisa. A derrubada de estátua é uma violência exercida contra um determinado objeto pelo seu sentido cultural e histórico. E você derrubar uma estátua tem muito menos a ver com uma ação contra o passado e muito mais a ver com uma proposta civilizatória para o presente e para o futuro. E Freud entra agora. Tem uma diferença na psicanálise que é muito importante entre o que a psicanálise chama de passagem ao ato e o que ela chama de ato. Passagem ao ato, Fábio, é o que todo sujeito faz quando o seu narcisismo é ferido, o sujeito se sente ameaçado na sua espinha dorsal egóica e ele reage com pura violência. Ele não elaborou aquilo, ele sente que tem alguma coisa ameaçando ele e ele quer destruir aquilo. Então, passagem ao ato, por exemplo, um homem que pratica violência doméstica contra uma mulher, de alguma maneira, ele está se sentindo ameaçado no seu narcisismo por aquela mulher, não elaborou essa questão, então ele fica passando ao ato. Ele fica repetindo uma violência. Ato, por sua vez, é a consequência, é a etapa final de um longo processo de elaboração e que termina com uma ação que intervém no real e transforma a história do sujeito e das suas condições objetivas. Então, acho que derrubada de estátua está muito mais próximo do que a psicanálise chamaria de um ato.